Olha, por exemplo, eu vou copiar aqui para esse diretório. Eu tenho dentro do pasta home, eu tenho um texto específico e quero copiar ele para cá, para o diretório onde eu estou. Tá? Opa, eu utilizei o CD, na verdade é CP para copiar. Ok, vou dar um ls. Então eu tenho um texto aqui. Vou limpar a tela aqui para ficar melhor. Vou dar um cat texto. Olha só, eu tenho um texto aí sobre a introdução de Linux, por exemplo, que eu peguei do Wikipedia. Tá? Não recomendo utilizar o Wikipedia para trabalhos. Isso aqui é só ilustração. Vou usar o comando TAC, o mesmo texto, que é para mostrar o inverso para mim. Olha que interessante. Ele visualiza o texto de forma inversa. Tudo que era da primeira linha foi para a última linha. E assim sucessivamente. Tá? Eu raramente utilizo o comando TEC, mas você pode utilizar quando estiver no seu dia de trabalho. Se você quer a ordem inversa dos arquivos, por exemplo. Por exemplo, eu quero visualizar as últimas linhas de um arquivo nas primeiras linhas. Então o comando TAC pode ser utilizado. Vou limpar a tela aqui. Eu quero usar o comando mode, por exemplo, nesse mesmo texto. Ele, lógico, ele visualiza para mim. Se eu tivesse um texto bem grande, ele visualizar e eu ia apertando Enter assim, sucessivamente para visualizar todo o texto de uma forma progressiva, manualmente. O comando less, nesse texto, ele vai mostrar para mim somente, por exemplo, algum texto e ele em sua maneira atual. Ou seja, você pode navegar. Eu estou utilizando as setinhas agora aí, ó, as setinhas do teclado, e eu vou poder navegar. É como se fosse uma visualização, tá, do meu texto. O comando Q eu posso voltar também. Então less, ou seja, ou eu quero mais ou quero menos. O mais vai visualizar linha por linha. O less vai mostrar tudo para você, tá? De forma que você pode navegar utilizando as setinhas. Se fosse um texto bem maior, o comando less, eu ia navegar utilizando a setinha do teclado. Pode ser útil também. Ou o comando mas, que visualiza para você direto no terminal e você vai apertando Enter e está visualizando manualmente as linhas. Treine esses comandos para você se familiarizar cada vez mais. E eu utilizei Ctrl C. Além disso, eu tenho um comando chamado Read. O que é o comando Read? Que é cabeça em inglês. Ou seja, eu quero somente a cabeça do texto. Claro que ele não vai mostrar o texto inteiro para mim. Ele vai mostrar somente a parte inicial do texto. Ou seja, o cabeçalho, a cabeça do texto. O comando Read. Tá? Se você trocar as palavras do inglês para o português, você pode se familiarizar muito mais. Eu espero que você, que esteja fazendo esse curso da Escola Hacker, tenha um pouquinho de conhecimento em inglês. Afinal de contas, sistemas e computação exigem um pouco sobre isso. Se Read é o comando que mostra a parte do cabeçalho, ou seja, o inicial, que é a cabeça do texto, eu tenho o comando rabo. Isso mesmo, o comando rabo, onde ele mostra praticamente o fim do texto, que é o rabo do texto. É interessante que eu possa utilizar essas nomenclaturas para me ajudar muito para lembrar na hora da prova de certificação Linux Professor Institute, por exemplo, ou qualquer outra prova de certificação que você for utilizar com Linux. Lembre-se bem, o head, o cabeçalho, o tail, o rabo do arquivo do texto, por exemplo. Mas eu posso brincar um pouquinho, por exemplo. Aqui no slide eu tenho aqui, ó, acompanhe junto comigo. Head, -N10, arquivo 1. Tail, -N10, arquivo 1. O que é isso? É uma forma da gente visualizar o arquivo de uma maneira das linhas que eu quero. Por exemplo, comando head, -N3, o mesmo texto. Ele mostra as 3 primeiras linhas do texto. Se eu utilizar o comando tail, por exemplo, que é o que pega a ponta final, ou seja, o rabo do texto, -N3, ele vai mostrar para mim as 3 últimas linhas do texto. Então treine muito bem isso, para você se familiarizar na troca de comandos e manipulação dos arquivos. Agora vamos trabalhar um pouquinho, muito mais sobre essa ideia de tratamento de arquivos. Nos slides você pode ver aí que eu tenho o comando WC. Vamos usar o comando WC nesse texto, por exemplo. Olha que bacana. Ele visualiza para mim algumas informações desse texto. A primeira coluna, eu tenho, como você pode ver nos slides, é o número de linhas. Esse texto tem 12 linhas, que eu visualizei com WC. Palavras. Este texto tem 104 palavras e 730 caracteres. Então o WC é interessante, porque visualiza para a gente algumas informações importantes daquele texto específico. Treine com WC. Eu tenho o WC também -L, que eu posso testar o seguinte, para mostrar somente as linhas do texto. Se você quer saber a quantidade de linhas que um texto tem, ou qualquer outro tipo de arquivo, por exemplo, nesse exemplo estou usando texto, utilizo o -L, justamente com WC.
Outro comando que pode ser utilizado é o comando sort, por exemplo. O sort é para sortear, ou seja, organizar o texto para você. Olha que bacana. Ele organiza de forma alfabética, de acordo com a primeira linha, todo o texto para a gente. Por exemplo, se eu escrever 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar entre aspas, para ele escrever isso da mesma forma que está aí, em um arquivo de números, .txt, por exemplo. Vou dar cat números. Olha que bacana, 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu quero de forma organizada. Olha só, sort números. Vocês perceberam que ele mostrou na mesma linha, da mesma forma, não teve nenhuma alteração. O que foi que aconteceu? Ele organiza, como eu disse para você, por números e também por linha. Então percebe que esse texto aí, eu tenho na mesma linha uma sequência correta. Tá certo? Mas, o que eu posso fazer? Eu posso colocá-lo um abaixo do outro, ou seja, por linha, não na sequência da linha. Por exemplo, eu vou usar um editor de texto chamado gedit, números. Vou abrir ele aqui pra gente. Ele é um editor de texto de forma gráfica no seu sistema. Se você estiver utilizando, por exemplo, o Ubuntu, você pode usar o gedit. Uma outra distribuição, você pode usar o comando cat, por exemplo. O gedit, por exemplo, é o notepad do mundo Linux, tá? Que é o editor de texto. Vamos organizar esses números de uma forma melhorzinha aqui. Olha só. Eu percebo que eu tenho os números aqui em sua sequência natural, um abaixo do outro. Porque eu quero usar o comando sort de forma correta. Mas eu quero colocar aqui também, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Para a gente verificar como o comando sort vai sortear esses arquivos para mim, ou seja, organizá-los para mim. Vou salvar e vou fechar. Assim que eu fecho, eu volto para o terminal. Agora vamos novamente limpar a tela e usar o comando sort de forma correta agora. Aquele arquivo de números para a gente. Olha que bacana. Ele pegou todas as linhas específicas aqui do qual a gente estava e organizou de uma forma natural de leitura. 1, 2, 3, 4, 5. Como tinha números repetidos, ele colocou também da mesma forma. Ele colocou tudo em ordem para a gente, organizado. Pode utilizar muito bem esse cara também. Como também eu posso usar o comando sort com tracinho N para fazer o seguinte, olha que bacana. Ele numerar para a gente também da mesma forma para a gente. Mas o tracinho N vai me dizer o seguinte, que ele vai organizar os números para mim. Mas vocês perceberam que ele já organiza automaticamente com o comando sort, mas somente o comando sort. Mas se você estiver utilizando somente números, utilize o tracinho N também. Por exemplo, eu tenho o tracinho F, por exemplo, no meu texto. Ele vai organizar de uma maneira sintética, praticamente, o meu texto. O tracinho F quer dizer que ele vai ignorar qualquer letra maiúscula, minúscula. Ele vai organizar da mesma forma. E o tracinho R, que você pode ver no slide, é uma forma reversa. É uma organização reversa. Muito parecido com o comando cat e o comando tech. Tá? E eu tenho também, por exemplo, o comando eixo, palavra, arquivo, um texto que eu já mostrei para você. Eu posso utilizar variáveis de sintaxe, por exemplo, no terminal. Por exemplo, eu quero cd, cifrão, home, enter, pwd, vou para o diretório home. É só uma forma também de ir para o diretório principal do usuário. E como a gente viu, o comando eixo, ou comando echo, eu posso utilizá-lo de uma maneira mais sucinta, por exemplo. Escreva para mim segundo, primeiro, escreva para mim segundo, escreva para mim terceiro. Eu posso usar de uma maneira direta. Da mesma forma, ele vai escrever isso para mim. Continuando os slides, eu tenho alguns comandos para gerenciar o sistema. Agora preste bastante atenção, porque são comandos bem detalhados, que trazem informações para a gente sobre como está o nosso sistema. Ou seja, até agora a gente aprendeu como manipular os arquivos, manipular os diretórios, mas agora nós vamos aprender a comandos de sistema. Ou seja, manipular o sistema. Preste bastante atenção. No Linux, por exemplo,
eu tenho um comando chamado df. O que é o comando df? Ele mostra a abreviação de disk free, ou seja, ele vai visualizar para mim qual o espaço em disco que eu tenho de diretórios ou de sistemas, respectivamente. Se eu colocar df espaço traço h, o diretório home, que é o meu diretório do usuário principal, ele vai mostrar para mim onde está o meu sistema de arquivo, então barra .dev barra sda2, que eu falei para vocês das aulas anteriores, sistema de arquivos, qual o tamanho dele, 77 GB, foi usado 21, eu estou disponível 52, porcentagem de uso 29%, eu estou montado no barra, que é o diretório principal. Então o que eu quero dizer para vocês? Que o barra de df espaço traço h visualiza para a gente o espaço em disco daquele determinado diretório ou sistema de arquivos. Se eu utilizar o traço K, o que eu vou mudar aí? Eu vou mudar a forma, ou seja, a unidade de medida desse cara. Tá? Por exemplo, aqui eu estava mostrando uma linguagem bem natural, utilizando o traço H. Mas o traço K vai mostrar para mim kilobyte. Se eu utilizar o traço M, vai mostrar para mim em megabyte. E assim sucessivamente. Então, se você quer saber qual a quantidade de espaço que determinado diretório está utilizando, utilize o comando df. Nesse exemplo, eu utilizei só barra home, mas eu posso utilizar no diretório principal inteiro. Ele vai mostrar para mim todo um diretório, respectivamente, o que está sendo utilizado. Tá? E assim sucessivamente. Eu posso utilizar em qualquer outro tipo de comando, por exemplo. Tá? Olha só. Mas, vocês perceberam que quando eu utilizei o barra H home, foi a mesma coisa do barra, por exemplo? Ou seja, o do df, ele mostra praticamente toda aquela partição específica. Mas no nosso caso, agora, eu quero mostrar não a partição inteira. Eu quero mostrar a pasta específica. Por exemplo, eu uso o comando du. Du com a mesma sintaxe traço H. Para mostrar para a gente os diretórios de uma forma bem legível para a gente, traço H barra home. Olha que bacana. Então ele vai correr todo o diretório barra home para mim, visualizar todos os diretórios, o tamanho deles. Então, depois de mostrar tudo, o que ele localizou para mim? Que o diretório barra home tem 7.8 GB, por exemplo. Então o comando du, vou limpar aqui a tela, o comando du, por exemplo, vai mostrar os diretórios e o tamanho dos diretórios, respectivamente. O comando df, que a gente viu que está aqui no slide no início, vai mostrar para mim a partição, respectivamente. Então, dependendo da forma que você quer visualizar o tamanho dos arquivos ou diretórios do seu sistema, utilize o df para a partição e o du para os diretórios. Eu posso usar, por exemplo, du-h, -s, por exemplo. Olha que bacana. Ele mostra alguns pontos mais detalhados daquilo que eu quero. Barra home. Olha só. Ao invés de percorrer todo o diretório, como ele fez no comando anterior, ele mostrou sem os detalhes, utilizando o traço S. Se eu utilizar o traço home, por exemplo, o du, por exemplo, no barra home, sem o tracinho S, ele vai mostrar tudo para mim. E só no final vai mostrar o tamanho. Mas sendo com o traço S, ele visualiza para mim só o tamanho que eu quero. Então é muito bacana utilizar com o S, o tracinho S, por exemplo. Du, traço H, traço S, barra var, por exemplo, que é o diretório onde ficam os arquivos de log. Ele vai percorrer, meu arquivo de log tem 2,9 GB de tamanho. E além do H, eu posso utilizar via mega, por exemplo, como também em forma de kilobytes, por exemplo. Então, dependendo da unidade de medida, eu posso determinar o tamanho do arquivo de diretórios que eu tenho no meu sistema. Esse comando dfdu eu utilizo com muita frequência, para saber, por exemplo, como é que está meu sistema de arquivos, se eu estou utilizando muito espaço em disco ou não. E também, claro, para verificar se meu HD está cheio. É muito importante utilizar esse comando no dia a dia, para você saber como é que está a partição do seu sistema. Vamos trabalhar outros comandos, por exemplo. Vou limpar aqui a tela. Outro comando que eu posso estar trabalhando muito, a não ser questão de arquivos, é o comando, por exemplo, para manipular memória, datas, etc. Olha que bacana. Como é que eu sei a quantidade de memória que está sendo usada no meu sistema? Eu vou usar o comando free, por exemplo. Olha aí. Eu tenho um total de 4 GB de memória. Eu estou usando cerca de 2 GB. Eu tenho um espaço livre de 200 MB de memória. Meu computador tem 4 GB de memória. Então, através do comando free, eu posso verificar tudo isso aí. Para saber a data do sistema via terminal, eu posso usar o comando date, por exemplo. Olha só. Já está de madrugada
estou fazendo essas aulas para vocês. Eu sei a hora exata e o dia também. E também, eu, claro, eu posso setar as horas, por exemplo. Está aqui nos slides, date-7 e entre aspas, esse formato de data, por exemplo. É o formato americano, onde eu coloco o ano, o mês e o dia, espaço, perdão, a hora, respectivamente. Eu posso usar essa forma também. O comando uptime é interessante, porque vai mostrar para mim o tempo que meu computador está ligado. Olha só, meu computador está ligado a um dia, por exemplo, a 2 horas e 19 minutos. É uma média de 1 hora e 70 minutos que o meu computador fica ligado. E é uma média de 4 usuários que estão sendo utilizados. Olha que bacana. Então o uptime mostra para mim quanto tempo meu computador está ligado. A gente sabe que alguns computadores Linux ficam ligados muito tempo, principalmente servidores. O uptime tracinho A, o name, perdão, utilizei o comando uptime, não é uptime, é o comando name. O comando name mostra para mim o nome do meu sistema. Se eu utilizar o comando name, por exemplo, eu vou saber que era Linux, mas eu quero mais detalhes, o name tracinho A. Ele vai mostrar para mim todos os detalhes do meu sistema. Então, se você quer saber que tipo de sistema você está Linux, você está usando naquele determinado momento ou naquele determinado servidor, utilize o comando o name espaço traço A. Linux, por exemplo, pegar mobile, é o nome do meu computador, o kernel, respectivamente, é Ubuntu, o dia, a data, a arquitetura do meu sistema. Olha que bacana. Se eu quero saber, por exemplo, o tempo de determinada execução de determinado programa, eu utilizo o time, espaço, programa, respectivamente. Por exemplo, eu quero abrir, por exemplo, aqui o calendário. Não tem calendário aqui. Deixa eu ter. O Chrome, por exemplo. Ah, tá. É porque não tem as variáveis. Por exemplo, calendário. Então, time. Agora sim. Para ele completar para mim. Time calendar. Então, na execução do calendário que eu abri, em tempo real, demorou 892 milésimos de segundo. O tempo de usuário e o tempo de sistema. Então, se você quer saber o tempo total de uso de determinado aplicativo ou comando, por exemplo, no Linux, você usa o comando time antes de qualquer comando. Vou dar um clique aqui para limpar a tela. Outro comando muito bacana é o comando ps, que nada mais nada menos mostra os processos do meu sistema. Por exemplo, ps visualiza para mim esses processos que eu estou utilizando agora. Tá? Só que mostra de uma maneira bem mais geral, né? Se eu usar, por exemplo, ts espaço, todos os aplicativos que estão sendo executados, ele vai mostrar todos os processos do meu sistema. Olha que bacana. Então eu tenho todos esses aplicativos aqui agora rodando no meu sistema, como threads, por exemplo, processador e assim sucessivamente. Então é bacana. Se você quiser saber qual o processo que está sendo usado no seu sistema, utilize o comando, deixa eu limpar aqui a tela, ps espaço traço ax. E claro, você pode também usar o comando grep que a gente viu anteriormente para filtrar o resultado desse comando. Por exemplo, eu quero ps-ax para mostrar todos os processos para mim e quero, com a barra e o grep, filtrar para o processo Google, por exemplo. Então ele vai avisar para mim que eu tenho um processo chamado Google Chrome, tá aqui, Google Chrome, rodando no meu sistema, ou seja, o meu navegador está aberto aqui, como vocês podem ver, no canto superior esquerdo. Então eu sei que o processo está aberto para mim. Eu vou usar esse mesmo comando, por exemplo, e quero ver se tem algum PDF sendo aberto, por exemplo. Sim, eu tenho, olha que bacana. Eu tenho essa aula. Eu abri essa aula, que é o Evince, que é o aplicativo para abrir o PDF para a gente, no Linux, e eu estou rodando o PDF. Ou seja, tem um processo rodando no sistema. Para você conhecer muito mais a questão de processos, eu recomendo você ler livros de sistemas operacionais ou sistemas distribuídos, para você entender um pouquinho mais. E é importante eu saber quais são os processos que estão rodando no meu sistema, porque eu vou conhecer como e o que está rodando no meu sistema operacional. Então utilize sempre o comando ps para agilizar muito para você saber se está rodando alguma coisa que você não quer que rode no seu sistema. E eu tenho também um comando parecido com o famoso comando Ctrl-Alt-Del do Windows, por exemplo. No Linux eu tenho o comando top, olha que bacana. Então ele vai visualizar para mim todos os processos, aplicativos, por exemplo, e todo um detalhe, todos os detalhes, na verdade, do meu sistema rodando agora. Vocês podem perceber que desses detalhes eu tenho a hora que está rodando, a quantidade de usuários, a média de abertura, o tempo de CPU, memória e assim sucessivamente.
E aqui embaixo eu tenho todos os processos, eu posso mover com a setinha. Então você pode utilizar o PS, por exemplo, ou o comando top, que automaticamente vai visualizar para você, em tempo real, todos os processos que estão rodando no seu sistema. E pode ser importante para você conhecer como o seu sistema está, em questão de uso, se tem espaço de disco, se não tem, e etc. E para sair do root, do comando top, Ctrl e C, eu saio. Tá? E é o seguinte, vamos trabalhar mais alguns outros comandos do nosso sistema? Vou limpar aqui a tela. Eu tenho o comando jobs, por exemplo, que mostra para mim, respectivamente, se existe algum processo, algum programa rodando em background. Vamos a um exemplo, por exemplo. Eu quero abrir, por exemplo, o Gnome Calendar. Eu vou abrir normalmente para você ver aí. Deixa ele abrir e visualizar para mim. Eu abro o calendário nas distribuições. Gnome, por exemplo, o que tem interface Gnome. Mas quando eu cliquei em Gnome Calendar, ele abriu para mim automaticamente e travou o terminal para mim. Se eu colocar o i comercial na frente, vocês percebam que ele, além de abrir esse cara aqui, por exemplo, eu vou minimizar aqui, eu posso utilizar o terminal de uma maneira continuada, ou seja, eu continuo estar rodando o Gnome Calendário em background, e o nosso terminal está liberado, ou seja, eu coloquei no fundo para rodar o calendário Gnome. Para mim saber quais os trabalhos, que a palavra job significa trabalho em inglês, que estão rodando em background, eu simplesmente coloco o comando jobs, ou seja, eu sei que o comando Gnome Calendar está rodando em background. Isso pode ser útil, por exemplo, você pode rodar alguns programas, por exemplo, e deixar eles rodando e continuar trabalhando no terminal. Quando você quiser voltar e verificar quais os comandos que você colocou em background, você usa o comando jobs. Mas vamos supor que você quer fechar esse aplicativo, fechar esse comando. Você percebeu que quando eu utilizei o comando Gnome Calendar e coloquei uma porcentagem, ele visualizou para mim, ó, você tem um comando em background, um aplicativo background, e tem esse número aqui. Que número é esse? Esse número nada mais nada menos que é o número do processo, ou seja, o número daquele aplicativo respectivamente. Então esse número é baseado no sistema operacional que ele executa os aplicativos. Ele tem um número para ser executado, ou seja, é como se eu tivesse 1000 programas e cada um tivesse um número específico para ser executado. Isso é aleatório, o sistema vai criando isso para você de uma maneira de organizar os processos no sistema. Como qualquer sistema multiusuário, isso é criado. E como é que eu faço para fechar um programa naturalmente? Você pode usar o comando kill, que é o comando matar em inglês, por exemplo. Olha que bacana. Deu um erro aqui no sistema, deixa eu fechar aqui. Kill 9461, ou seja, você vai usar o ID do processo, ou seja, a identificação do processo. Vou dar um enter. Olha que bacana. Eu percebo que o calendário já foi fechado. E se eu dar o comando job novamente, ele percebe que aquele cara foi terminado. Antes estava sendo executado e agora está sendo terminado. Você pode, além de usar o comando kill, você pode usar o comando kill all, que é uma maneira de forçar os aplicativos a serem fechados. Tá? E o comando nice, ou seja, o nice, eu posso determinar o nível de prioridade de determinado aplicativo ou processo. Isso é interessante, porque eu posso definir um determinado aplicativo ou processo, por exemplo, que ele tenha um recurso menor do sistema, ou um aplicativo ou processo que utilize um recurso maior do sistema. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar, por exemplo, o comando nice. Tá? Nice. Eu vou colocar aqui nome calendar, por exemplo. Tá? E vai usar para mim da mesma forma. Ok. Só que eu vou utilizar o comando -n. Tá? Ou seja, ele deu comando inválido por quê? Porque faltou para mim a numeração. Então o slide está errado ali. Por exemplo, eu quero que esse nome calendar tenha nível de prioridade 10, por exemplo. Olha que bacana. Então, nível de prioridade 10. Vale lembrar que no Linux eu tenho até 19 e menos 19 de prioridade. Quanto maior a prioridade, mais processamento ele vai ter. Quanto menor, menos processamento ele vai ter. Tracinho 10, por exemplo, menos 10 de prioridade. Claro que ele vai abrir para mim, mas o processador reservou, vou fechar aqui, o processador reservou menos 10 de prioridade para cada um deles.
Se eu abrir outro aplicativo que tem, por exemplo, ao invés de -10, tem 10, ele já vai dar mais prioridade para aqueles que são positivos do que para que são negativos. E pode ser usado muito bem, por exemplo, para você que estiver gerenciando o seu sistema. Eu dou o comando vmsstat, por exemplo, que mostra a memória virtual. Memória virtual do meu sistema. Eu posso fazer vmstat, por exemplo, traço D minúsculo, para mostrar bem detalhadas as informações, como também traço D maiúsculo, para mostrar outros tipos de detalhe. Eu tenho 15 discos, 5 partições, total de leitura, acoplados, setores, etc. Das minhas unidades de memória. Isso pode ser interessante também. Como também tracinho A. Olha que bacana. Então, tudo que se diz respeito à memória e memórias virtuais, eu utilizo o comando vmstat. É importante, pessoal, que vocês treinem esses comandos e verifiquem o comando que cada um desses comandos faz. No módulo lá na frente, eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem a documentação desses sistemas e assim conseguir mais informações desses comandos. Tá? E eu deixei um comando negrito aqui. Ó. Que comando é esse negrito? Nada mais, nada menos que o comando demesg. O comando demesg é interessantíssimo, porque mostra para você todas as mensagens do seu sistema, desde a memória, por exemplo, desde o boot, perdão, até a inicialização do sistema. Então, se tem alguma coisa que seu sistema fez que deu algum erro, por exemplo, ou você quer saber o que foi carregado durante o boot do sistema, você vai utilizar o comando demesg e vai ler todas as informações do seu hardware, por exemplo, desde a sua inicialização. Isso pode ser muito importante, porque você pode saber se carregou ou não carregou alguma coisa, se tem algum erro, por exemplo, durante o boot do seu sistema. O comando demesg pode ser muito utilizado. Aproveite e estude muito bem o comando demesg. E para continuar, por exemplo, falta um detalhe, né, gente? Como eu posso procurar os arquivos dentro do meu sistema? Eu tenho uma sintaxe específica para ele. Olha só, find, o local específico que eu quero, as opções e o nome que eu quero. Então pense muito bem, o comando find é para você encontrar arquivos ou procurar arquivos no sistema. Pode ser muito bacana esse comando, lembre muito bem dele. Eu deixei alguns exemplos aqui para a gente. Olha só, se eu quero encontrar dentro do diretório barra um arquivo chamado exemplo.txt. Olha que bacana, então ele vai procurar para mim em todo o meu sistema, porque eu coloquei o diretório barra, ou seja, é daqui para frente, todos os arquivos que tem como nome exemplo.txt. É claro que você pode perceber que ele ainda está pesquisando, eu não tenho esse arquivo guardado em algum lugar, não que eu lembre, só se ele mostrar aí agora. Então, para me cancelar, eu vou dar Ctrl C, eu não tenho esse arquivo. Mas, por exemplo, você percebe que ele escaneou, olha só, ele procurou dentro do diretório barra inteiro. Então são milhares e milhares, até milhões de arquivos. Mas ao invés disso, por exemplo, eu quero que ele procure, por exemplo, até, por exemplo, olha só, traço maxdip, até o nível 2, por exemplo. Olha que bacana. Então eu vou colocar aqui, traço name, exemplo.txt, maxdip 2. Olha só, ele me dá um aviso aqui, por exemplo. Ah, tá. Ele está avisando para mim, olha só. Você especificou a opção maxdip após o argumento não opção traço name, mas as opções não são posicionais. Maxdip afeta testes específicos antes disso, assim como aqueles especificados após. Por favor, especifique opções antes dos outros argumentos. Eu vou colocar aqui maxdip traço name exemplo.txt. Pronto, é o contrário, ele me corrigiu aqui. Tudo no Linux ele pode corrigir você se der algo errado. Leia muito caso aconteça errado. Então, procure para mim dentro do diretório barra até 2 níveis de pastas, algo que tenha como nome exemplo.txt. Vocês perceberam que no primeiro comando, que foi esse aqui, ele demora muito, porque ele está pesquisando em milhões de arquivos de diretórios. Mas eu posso especificar, até onde ele pode ir. Até nível de 3 diretórios é muito rápido a pesquisa, ó, ele já acabou. Então qualquer coisa você pode especificar, por exemplo, até onde ele pode pesquisar. Vamos continuar os slides.
Eu tenho também, olha só, size. Eu quero, por exemplo, esse comando é muito importante, que você pode pesquisar arquivos e pode remover arquivos que pode ser grande no seu sistema. Procure para mim, dentro do diretório barra, algo que tenha, por exemplo, tamanho de 1000 kilobytes ou acima disso. Então ele vai pesquisar para mim. 1000 kilobytes é praticamente 1 mega, ou seja, ele vai procurar para mim todos os arquivos que têm exatamente 1 mega. Claro que isso é muito raro de encontrar. Vou voltar Ctrl C aqui. Mas vamos mudar aqui um pouquinho. Eu quero agora, para ficar mais fácil a visualização, todos os arquivos que são maiores do que 100K. Agora ficou interessante, porque ele vai visualizar para mim muitos e muitos arquivos. É claro, eu pedi para esse um arquivo que tem um tamanho muito pequeno. E tem muitos arquivos maiores do que esse tamanho que eu especifiquei. Isso fica interessante. É muito bom esse comando, porque você pode testar se o seu espaço em disco no seu sistema está sendo ocupado por arquivos muito grandes. Então você pode apagá-los, por exemplo, tá? Porque eles vão ser visualizados. Então você pode apagar esses caras, por exemplo. Tá aí, por tamanho, ou arquivos maiores de 100K, por exemplo. Ou, vocês perceberam que eu coloquei find barra para fazer a pesquisa no diretório principal e assim subsequente. Mas eu posso utilizar o comando home, por exemplo. Então eu posso especificar a pasta respectivamente. Tá? E para finalizar, para ficar legal, a nossa ideia de verificar os seus processos, por exemplo, eu coloquei um extra. Eu posso usar o comando ps3. Ao invés de usar o comando ps, eu uso o comando ps3, ou seja, árvores de diretórios, ou seja, árvores de processos. Olha que bacana. Então ele visualiza para mim todos os processos de forma em árvore. Então eu vou conhecer o que está rodando no meu sistema Linux agora. Por exemplo, o Google Chrome está rodando. Baseado em quê? No systemd, que é a unidade principal de serviço do meu sistema. Então, para me conhecer os nomes de forma de um desenho bem bacana, eu utilizo o comando ps3. Eu posso utilizar o comando ps com -A para mostrar os diretórios e seus respectivos detalhes. O comando -P para mostrar o número, ou seja, o ID do processo. Se eu quiser fechar, por exemplo, se eu quiser fechar o Google Chrome, por exemplo, como a gente viu, eu procuro a numeração do Google Chrome e o apago, por exemplo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha aí, eu tenho vários processos do Google Chrome. Se eu utilizar o comando kill que a gente viu anteriormente, 7141, ele vai fechar o Chrome para mim. E eu posso utilizar isso com todos os outros abas do Google Chrome, por exemplo. Eu posso somar também a API, mostrar os detalhes e os números do processo. E também o -N para visualizar para mim seus respectivos nomes também mais detalhados. Então é isso, pessoal. Nessa aula é muito grande e a gente aprendeu a como administrar o nosso sistema. O que eu digo para você? Treine muito, pessoal. Esses comandos devem ser todos eles treinados. Existem muitos outros comandos que a gente pode testar. Então, pessoal, o que eu digo para você? Treine bastante, tá? São muitos comandos que você deve treinar. Treine, trabalhe em cima deles, faça exemplos e qualquer dúvida faça pra gente, tá? E para finalizar, eu deixei alguns comandos que você pode treinar, por exemplo. Olha só, o comando AWK é uma linguagem que procura os padrões de processamento. O comando logger, comando da interface entre shell e o syslog, por exemplo, para você verificar os logs do sistema e o shell. O comando seq, que imprime uma sequência de números. O comando sleep, que insere uma pausa pelo número de segundos especificado, sleep espaço um número específico. O comando expand, que converte tab em espaços. Se eu tenho um texto, por exemplo, que tem muitos tabs, por exemplo, que o espaçamento é bem maior, eu tenho o comando expand, que ao invés de mostrar os tabs, vai mostrar os espacinhos para mim. Facilita a visualização. E eu tenho o comando unexpand, que é o contrário. Ao invés de converter tab em espaços, eu converto espaços em tabs. E o comando join, que é parecido como se eu estivesse utilizando dois cat ao mesmo tempo. Cat, espaço, arquivo 1, arquivo 2. Eu tenho o comando join, que faz praticamente a mesma coisa. Então eu posso treinar alguns comandos. Lembrando que todos esses comandos que eu passei para vocês são comandos que a gente pode usar no dia a dia, que nós utilizamos no dia a dia. Como é um curso para Linux profissional, você pode utilizar esses comandos no dia a dia, então treine bastante. Por exemplo, eu posso usar o comando NL, que mostra para mim o número de linhas da saída de um comando. Eu posso usar o comando PAST, que junta os arquivos numa saída padrão. Eu posso usar o comando Split, que é o contrário, que ele divide os arquivos para mim em pedaços menores. Interessante. Eu tenho o comando TR, por exemplo,
que substitui e remove caracteres selecionados na entrada padrão. O comando unic, que remove linhas desnecessárias duplicadas. Hexdump, que mostra tudo para mim em hexadecimal, tá? E o comando od, que converte tudo para octal. Enfim, são inúmeros comandos, tá? Vai lembrar que o slide 80 e o slide 81 são comandos, por exemplo, que você pode treinar respectivamente. Você pode pesquisar esses comandos, por exemplo, no Guia Foca Linux na internet, que é muito bom esse Guia Foca, tem todos esses comandos lá. Então é isso, treine e treine muito, tá? Para que você se torne um profissional de muito uso no seu sistema no dia a dia. Na próxima aula, desse mesmo módulo, nós iremos ver tratamento de usuários, tá? Que também faz parte desse mesmo módulo 5, que é administração do sistema. Até a próxima aula desse mesmo módulo, pessoal. Treine bastante.